O grupo ideológico esquerdista controla a cultura brasileira há muito tempo. A elite cultural brasileira vai ter que ser substituída. Senão, nós não vamos conseguir falar de outros temas, senão ditadura militar. Meu nome é Thiago Oliveira e esse é o Submarino. Se você gosta de uma análise mais profunda do cinema, inscreva-se no canal. E também é muito importante que você clique no gostei para ajudar na divulgação desse vídeo. Agora vamos falar da política. Para começar, eu quero ler um trecho do livro Story, do Maqui, que vai nos ajudar a entender a crítica desse filme. Abre aspas. Um roteirista não é um poeta que espera ser descoberto após a morte. Ele deve procurar um público contemporâneo. Portanto, o melhor uso da história e a única desculpa legítima para ambientar um filme no passado e, portanto, adicionar milhões ao orçamento é o anacronismo. Usar o passado como um vidro transparente através do qual nos mostra o presente. Muitos antagonismos contemporâneos são tão angustiantes ou controversos que é difícil dramatizá-los no presente sem alienar o público. Tais dilemas são frequentemente mais bem vistos a uma distância segura no tempo. Fecha aspas. Nesse trecho aqui do Story, o Maqui está falando sobre o gênero cinematográfico do drama histórico. E o que o agente secreto entrega aqui, é claro, com uma mescla com outros gêneros, é um drama histórico. Então, de qual momento do presente do Brasil o diretor Kleber Mendonça Filho está querendo falar ao falar da ditadura militar? É claro, eles querem falar do governo Bolsonaro. Eu não apoio Bolsonaro. Eu não sou bolsonarista. Mas, cara, o Bolsonaro foi a desculpa perfeita para a esquerda, que é a dona do audiovisual brasileiro, a dona da cultura brasileira. O grupo ideológico esquerdista controla a cultura brasileira há muito tempo. E isso é ruim. Porque se um grupo ideológico específico controla a indústria cultural, ele só vai permitir que ideias que sejam condizentes com as ideias deles sejam propagadas através do cinema. Ou melhor, ele só vai permitir que filmes que propaguem as suas narrativas sejam veiculados no cinema. Isso é ruim, porque isso impede o nosso cinema de evoluir, impede profissionais competentes de explorar outras formas de fazer cinema. Mas voltando aqui ao anacronismo do filme. O personagem do Henrique Guirotti é usado como espantalho para a crítica política do filme, projetar nele a figura do Bolsonaro. E isso é muito claro, não dá para ficar ignorando isso. Há uma cena em que o Guirotti e o Armando estão discutindo e o Guirotti fala, abre aspas, meu pai é italiano de Gênova. Eu tenho sangue italiano, rapaz. Não mexa comigo. Fecha aspas. Cara, ele fala pro Armando, abre aspas, você é um comunista. Fecha aspas. Não, e o Armando responde, eu não sou comunista, não. E o filho do Guirotti fala, você é capitalista, Armando? O filho do Guirotti também é bem irritante, cara. Ele fala, olha, eu acho que eu sou mais comunista do que capitalista. Cara, é uma discussãozinha idiota que assim, cara, eu nem me importaria se o filme fosse bom, se o Armando fosse um personagem mais cativante, mais empolgante, mas não, cara. Eles entregam um personagem chato, com um discurso chato, e é lógico que eu não tô aqui pra ficar defendendo o Guirotti, é óbvio, o Guirotti é retratado como um escroto no filme, e ele é um escroto mesmo, e não tem o que fazer, mas cara,
é desperdício. Desperdício de atores, você ficar contando sempre a mesma história. Existem vários filmes sobre a ditadura militar no Brasil. E eu lembro logo do Ainda Estou Aqui, né, que fez um barulho ano passado, foi premiado. Com razão, é um ótimo filme, mas é mais um filme sobre ditadura. E adivinha só, um detalhe. Além desse filme, Ainda Estou Aqui, nós temos outro filme sobre ditadura aqui no Brasil, que é o Que é Isso, Companheiro? E olha só o elenco desses dois filmes. O Ainda Estou Aqui tem um elenco com Fernanda Torres, Fernanda Montenegro e Selton Mello. São os principais nomes do elenco. E aí você pega o Que é Isso, Companheiro? E quais são os nomes do elenco? Fernanda Torres, Fernanda Montenegro e Selton Mello. Além, é claro, não posso deixar de destacar o Pedro Cardoso, que é um personagem legal nesse filme. Mas assim, são as mesmas histórias, são os mesmos atores. Por quê, cara? Porque existe um grupo ideológico que controla a indústria cultural brasileira. E esse grupo é a esquerda. E interessa muito à esquerda manter viva a narrativa de que nós vivemos à sombra da ditadura. Sabe, a nossa Constituição atual, ela é baseada no trauma da ditadura. E nós temos que defendê-la com unhas e dentes, porque senão a ditadura volta. E é uma pena que a gente só faça filmes sobre ditadura. Existem tantas passagens da história brasileira que poderiam dar ótimos filmes. Eu posso citar aqui várias. Você tem a Guerra do Paraguai, a Segunda Guerra Mundial, a atuação da Força Expedicionária Brasileira na Segunda Guerra Mundial, que foi lá para a Itália para lutar contra nazistas. Mas a gente não fez filme sobre isso. A gente não fez filmes sobre o Zumbi e o Domingos Jorge Velho e o conflito deles que ocasionou, óbvio, a morte do Zumbi. A gente não tem filmes sobre o descobrimento do Brasil. A gente não tem filmes sobre a expulsão dos franceses do Rio de Janeiro com o Estácio de Sá e o Araribóia. Cadê esses filmes, cara? A história do Brasil não começou em 1964, mas para essas pessoas parece que sim. E aí você deve estar se perguntando qual é o meu posicionamento político. Então, cara, eu não me encaixo nessa dicotomia entre o militar direitista e o guerrilheiro comunista. Isso é uma coisa velha, uma coisa da velha geração. A minha geração tem outras preocupações. E eu não poderia deixar de falar de política porque os realizadores do filme sempre falam de política. Quando eles têm um microfone na frente, eles vêm e falam de política. Agora, já entrando no tema da premiação, mas continuando com o assunto política, o Wagner Moura venceu o Globo de Ouro de melhor ator em filme de drama. E isso é ótimo para o Brasil. É besta quem não comemora uma conquista dessas. Sabe, um ator, independentemente do posicionamento ideológico dele, ganhando um prêmio para o Brasil é algo ótimo para o nosso cinema. Faz com que o nosso cinema receba mais atenção. Faz com que o cinema brasileiro, então, receba mais investimento. E isso movimenta a indústria. E inspira, por que não, o surgimento de novos atores. Mas o próprio Wagner Moura e o Kleber Mendonça Filho não param de falar de política, mesmo nas entrevistas do Globo de Ouro. Durante a campanha para o Globo de Ouro, o Wagner Moura foi a um programa de entrevistas do The Hollywood Reporter. E lá tem um programa tradicional com uma mesa redonda chamado The Round Table, em que juntam vários atores para conversar. E nessa edição, o Wagner Moura foi chamado junto com outros nomes muito famosos de Hollywood, incluindo o The Rock, né, o Dwayne Johnson, o Adam Sandler
o Jeremy Allen. Mas enfim, lá nessa entrevista, o Wagner Moura começou a falar do governo Bolsonaro. Falou que o Brasil viveu um momento difícil de 2018 a 2022. Falou que ele sofreu uma tentativa de censura no filme Marighella. E sim, cara, se ele realmente sofreu uma tentativa de censura, isso é algo muito grave. Nenhum governo pode censurar um artista por causa do seu posicionamento político, seja esse governo de direita ou de esquerda. Nós temos o caso clássico do Danilo Gentili, que foi censurado tanto pela direita quanto pela esquerda. Tanto pelo Bolsonaro quanto pelo Lula. Pela Dilma. Entendeu? E isso é muito grave. E a gente não tem que ficar comemorando quando o nosso opositor político é perseguido por causa da sua arte. Mas a gente também não tem que ficar passando pano para esse cara quando ele é hipócrita. E durante uma entrevista após o Globo de Ouro, Wagner Moura disse que nós temos que continuar fazendo filmes sobre a ditadura, porque a ditadura ainda é uma ferida aberta na vida do brasileiro. Sério, cara? A ditadura que acabou em 1985? Óbvio, houve uma tentativa de golpe do Bolsonaro, mas foi mais um fim vergonhoso de um governo do que uma sanha autoritária que ronda o Brasil desde 1985. Não é, cara. Não é. A verdade é que essa gente vive numa bolha e não entende os verdadeiros desejos e preocupações do brasileiro comum, do povo, do cara que pega o ônibus lotado. Esse cara não tem a mesma preocupação que o Wagner Moura, que, aliás, nem mora mais no Brasil. Mas também cabe destacar que o Agente Secreto ganhou o prêmio de melhor filme de língua não inglesa. E isso também é bom para o cinema brasileiro. O cinema que mais viaja é o cinema de Hollywood. E é por isso que ele é o cinema mais conhecido e mais famoso. E quando um filme brasileiro viaja lá fora, nosso cinema se torna mais conhecido e mais famoso. E isso é bom. Mas a gente não vai construir uma indústria cinematográfica como Hollywood construiu nos Estados Unidos se a gente ficar de picuinha política, ficar de discussão interna sobre o que a gente deve ou não produzir. Filmes sobre a história do Brasil devem ser produzidos aos montes, sobre vários temas. O Brasil não tem 62 anos. O Brasil tem 500 anos. Tem muita história aí pra gente falar. E não só filmes históricos, na ficção. Cadê os filmes de fantasia brasileiro? Esse filme do Agente Secreto, ele dá um passo importante colocando aquela cena da perna cabeluda lá, porque ele faz uma coisa maluca. Então ele abre a porteira para ter mais interesse, mais investimento audiovisual em filmes de ficção científica, por exemplo, em filmes de fantasia. Sabe? Fazer mais filmes sobre o nosso folclore, filmes sobre o Curupira, filmes sobre o Saci, filme sobre a Cuca, como teve aquela série da Netflix. Precisou vir o Carlos Saldanha, lá de Hollywood, em uma produção da Netflix, para poder falar do nosso folclore. Porque a última vez que tinham falado do folclore antes dele foi no Sítio do Pica-Pau Amarelo. Sabe? Então a gente tem que explorar novos tipos de fazer cinema para ontem. Senão a gente não vai construir uma indústria aqui. E para isso, a elite cultural brasileira vai ter que ser substituída. Senão nós não vamos conseguir falar de outros temas, senão ditadura militar. Porque esses caras estão obcecados com seu objetivo político. E eles deixam isso bem claro. O Kleber Mendonça Filho deu uma entrevista após o Globo de Ouro, falando que o ex-presidente foi preso. Cara, qual a relevância disso? E sem falar que a última premiação do Brasil, que chamou muita atenção, que foi merecida, foi a do Ainda Estou Aqui,
que cabe dizer aqui é um filme melhor do que O Agente Secreto, um filme mais bem produzido, um filme que mostra a grandiosidade do Rio de Janeiro na tela, através da sua fotografia e da sua produção, mas também fala do mesmo tema, ditadura militar. A gente pode explorar outros temas, a gente deve explorar outros temas. E eu espero que O Agente Secreto também ganhe um Oscar. Não sei se vai ser o melhor filme. Eu não assisti os outros filmes. Sinceramente, eu nem ligo tanto assim pra premiação, sabe? Para a opinião dos críticos super entendidos. Sabe, é importante sim você fazer uma arte de qualidade, mas na minha visão, muito mais importante do que ganhar uma estátua de ouro é ganhar o coração do público. E esse filme do Agente Secreto, por mais que tenha ido mais ou menos bem na bilheteria, não ganhou o coração do público. Sabe qual filme ganhou? Tropa de Elite ganhou o coração do público. Mas, por causa da discussão política, esse filme não teve nem campanha para o Oscar. Se você gostou desse vídeo, clique no gostei para ajudar a divulgar esse vídeo. Siga o perfil do Submarino no Instagram, @submarino.cinema, e siga o meu perfil no Instagram, @otiago22. Thiago com THY. Meu nome é Thiago Oliveira e esse é o Submarino.